Fala China Azul, tudo bem com vocês? Após a saída do nosso ídolo Fábio, tivemos protestos por grande parte da torcida. Deixa aí no comentário qual a sua opinião sobre a saída do goleiro Fábio. Não se esqueça de deixar o like, clica aí que é rapidinho, Zé. Se inscreva também para continuar acompanhando notícias do Cabuloso. O link do vídeo original está na descrição. Acompanhe Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia trazendo notícias quentes do Cabuloso. Samuel Venâncio está conosco, fim da era Fábio e o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado. Samuel, um abraço, boa noite. Pois é, João Vitor Cirilo, boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, confirmando 6h17 e claro que ainda é o assunto principal, essa não renovação de contrato do goleiro Fábio, tanto que o protesto por parte dos torcedores ele continua agora na Praça 7, mais cedo. Dezenas de torcedores estiveram na porta da Toca da Raposa 2, aí gritos contra o Paulo André, que é o gestor do futebol do Ronaldo, contra o próprio Ronaldo, pedindo respeito com a instituição, também com o goleiro Fábio, que é um grande ídolo na história do Cruzeiro. Então, esses protestos continuando nesta quinta-feira, depois do anúncio ontem, a carta divulgada pelo goleiro Fábio, a explicação dada pelo Cruzeiro hoje no comunicado oficial pelo clube e agora com a saída do Fábio, a não vinda do Jailson. Eu conversei com uma pessoa há pouco e o negócio não foi totalmente descartado, mas 99,9% de chance de finalizar isso. E o Jailson, ele até estava com uma foto do anúncio no Instagram dele, já tirou isso do perfil. Então, não vem também o Jailson, que teve um salário combinado anteriormente. O Cruzeiro propôs uma redução de quase 50%, não aceitou, então vai seguir a vida dele em outro lugar. O Cruzeiro tem hoje o Lucas França e tem, treinando na Toca, aí é muito jovem, goleiro de 2005, Otávio. Ele foi muito bem no Sub-17, mas está ali para treinar. Depois deve vir o Denives, do Sub-20, que estreou ontem na Copa São Paulo. Mas o Cruzeiro vai buscar sim. Se já buscaria um goleiro, talvez deve buscar até dois no mercado e começa a fazer os contatos. Alguns nomes começam a ser ventilados. O certo é que vai ter que atender aquela característica que gosta, como disse mais cedo dentro do Rádio Esportes, o Paulo Pessolano, o técnico uruguaio. Ele disse: eu não quero um goleiro que seja o Messi, mas eu quero um goleiro que vá participar do jogo, da construção das jogadas, que esteja ali sempre pronto. A gente sabe que o estilo do Pessolano é aquela linha alta, então o goleiro terá que ficar atento, aquela agilidade, atuar um pouco mais adiantado e para quando chegar a bola também para fazer bons passes. É isso que precisa o técnico Paulo Pessolano. E claro, o departamento, o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, agora tendo o Paulo André, a comissão técnica do Paulo Pessolano e os profissionais que já estão no Cruzeiro, tentando encontrar no mercado nomes viáveis para substituir o goleiro Fábio e para encarar esse desafio. O que eu imagino, Cirilo e amigos ligados aqui na turma do bate-bola, é que será um desafio gigante para qualquer que seja este goleiro ou esses goleiros que possam chegar para o Cruzeiro na temporada de 2022. Eu não tenho dúvida quanto a isso, Samuel. O Alexandre Simões, comentarista Itatiaia, está conosco aqui nos estúdios. O Alexandre, eu estava refletindo e lembrando de alguns cenários e tentando fazer um comparativo em cima da reflexão que você fez há alguns dias, ainda quando não estava definida oficialmente essa situação do Fábio. Da dificuldade que se teve em outros clubes, como o Palmeiras, como o São Paulo, que talvez seja um caso mais recente, em encontrar um substituto imediato que deu uma boa resposta, né? Logo na sequência. Eu lembro quando o São Paulo começou a utilizar o Denis, depois do Rogério Ceni, do Rogério se aposentar, botaram o Denis para bater falta. Não sei se você lembra disso. Jogaram a responsa em cima do cara depois de ter o goleiro artilheiro maior de todos, né? Um dos maiores goleiros de todos os tempos, é claro, mas também o cara ainda tinha esse fator de cobrar falta, de ser um diferencial, como uma perfeição absurda. E além de ser um grande ídolo do clube. O Cruzeiro tem agora o desafio de buscar alguém para tampar esse espaço
que era ocupado por um grande ídolo há mais de uma década. Boa noite, Alexandre Simões. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Samuel, quem acompanha a gente no rádio, na live. Exatamente, Cirilo. Eu até fiz essa noite e madrugada uma matéria, tá desde de manhã no site da Itatiaia. Lembrando que se a gente fizer uma lista tríplice de grandes goleiros da história do Cruzeiro, pelo menos na era Mineirão, é difícil a gente falar de uma época que a gente não viu, mas de Raul, Dida e Fábio. E que pro Cruzeiro, os períodos pós-Raul e pós-Dida foram complicados. O pós-Raul, porque o Cruzeiro teve o Luiz Antônio como substituto e tinha sido buscado antes, até uma história pitoresca do Felício Brandi, mais uma do Luiz Antônio. Ele falou que precisava de um goleiro bom e bonito para substituir o Raul e buscou o Luiz Antônio lá no interior de São Paulo, na América de São José do Rio Preto. Mas o Cruzeiro amargou um período, o Raul sai em 78, exatamente o hexa do Atlético de 78 a 83. O Cruzeiro amargou um período muito ruim. E após o Dida, o Cruzeiro não teve uma seca de títulos, muito pelo contrário. Ganhou a Copa do Brasil de 2000 com o André no gol, Sul-Minas de 2001 com o Bosco no gol, Sul-Minas de 2002 com o Jefferson no gol, Tríplice Coroa de 2003 com Gomes no gol. Eu acho que cada título tem um goleiro, mostra bem o que foi a substituição do Dida. Teve títulos, mas a sombra do Dida foi muito grande. Pressão enorme. Exatamente. Né? Então o Cruzeiro ganhou títulos seguidos em 4 temporadas, cada uma com um goleiro diferente. E agora é o Fábio. E isso que o Samuel colocou. O desafio de substituir o Fábio, toda a pressão e a tensão que o goleiro que vestia a camisa número 1 do Cruzeiro sofrerá por toda a repercussão que a gente está vendo em relação à torcida. Então é um cenário, sem dúvida nenhuma, preocupante, Cílio. Com certeza. A resposta técnica, e eu acho que se a resposta técnica não vier no mesmo nível, Alexandre, logo de cara, é mais do que natural, né? Porque nós estamos falando aqui de um dos maiores goleiros do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Mas no mesmo nível, Cirilo, o Fábio, apesar dos 41 anos, né? Acho que foi um equívoco da nota do Cruzeiro, foi tratar o Fábio, o goleiro de 41 anos. Eu Falar acho disso que isso depois aí também, é desnecessário, para não dizer desrespeitoso. Mas o Fábio, ele tem um nível superior a alguns goleiros de Série A. Sim. Tem. Poucos não, tá? Com 41 anos, já sem a mesma forma física de antes, ele tem um nível técnico superior a alguns goleiros de Série A. Então, é uma reposição muito complicada para o Cruzeiro, no ponto de vista técnico também, Cirilo. Sem dúvida. Você tocou num ponto importante quanto à nota que foi divulgada mais cedo pelo Cruzeiro. Ontem, na turma do bate-bola... Não, ontem no apito final, quando já estava definida essa história, a gente cobrava, né, e comentavam sobre a necessidade de um posicionamento mais urgente por conta do Cruzeiro, devido à complexidade dessa transferência e dessa situação. Tem algumas situações pouco sensíveis nessa nota, e uma delas escrever goleiro de 41 anos para se referir ao Fábio, né? Pro torcedor do Cruzeiro, o Fábio não é o goleiro de 41 anos. Pode ser pro torcedor do Palmeiras, torcedor do Bahia, torcedor do Corinthians, torcedor do Fortaleza. Pro torcedor do Cruzeiro é o Fábio, um dos grandes ídolos da história do clube. É uma nota que talvez tenha transparecido a pouca sensibilidade nesse trato. E aqui não estamos discutindo se poderia ou não poderia ter ficado com o goleiro, ou se deveria ou não deveria ter renovado com o goleiro para a próxima temporada, em quaisquer que sejam aí as condições. Mas está mais que claro, e a nota deixou claro também, que faltou sensibilidade a se referir ao Fábio e ao tratar essa situação.